Hoje é dia 10 de dezembro de 2014, são 21 horas e 30 minutos. É dia e hora de celebrar a saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Repetindo, não representamos aqui nenhuma igreja e nenhuma crença religiosa. Cura pela medicina espiritual significa cura pela medicina de Deus, pelo poder de Deus. Também nossas jornadas aqui obedecem a dúvidas de nossos ouvintes, pacientes e alunos da jornada. Se a pergunta pode ser respondida via ciência médica. Outras perguntas podem ser respondidas pela cura mental. E outras perguntas podem ser respondidas pela cura espiritual. Então, muitos ouvintes nos telefonam, mandam e-mail e fazem perguntas, e nós buscamos as melhores respostas. Se a resposta melhor, mais rápida, estiver na ciência médica, nós respondemos via ciência médica. Se a melhor resposta precisa da cura mental, nós respondemos através do poder de cura da mente. E se a resposta necessita uma posição de cura espiritual, nós responderemos através de cura pela medicina espiritual. Vamos começar hoje exaltando alguns aspectos da ciência médica. Nós atendemos pacientes com dores crônicas do sistema músculo-esquelético. Dor de cabeça, cefaleia, enxaqueca, dor no pescoço, nas costas, nos ombros, dor na região lombar, dor nas pernas, dificuldade à marcha, fraqueza, perda de força nas pernas, perda de equilíbrio, dores articulares nos joelhos, etc, etc, etc. Os telefones de nossas clínicas são código 11 3661 4243 ou 11 3744 4007 ou código 82 3435 6661. Respondendo a várias perguntas sobre problemas dos joelhos, artrose, desgastes, dores articulares e até incapacitantes. Embora os joelhos representam articulações que parecem à primeira vista muito resistentes e muito fortes, na verdade, nossos joelhos são muito vulneráveis a lesões, a microtraumas e a traumas. Lesões por torção, impactos, traumas diretos ou esforços exagerados. Os joelhos, como a coluna, o quadril, os tornozelos e os pés, são as nossas articulações que suportam carga. Nosso próprio peso e todos aqueles pesos que vivemos carregando. Não esquecer também que a carga que você carrega, ela não é dividida pelos dois joelhos. Mas quando andamos ou corremos, ao dar um passo, jogamos nosso peso ou toda a carga para um joelho só. E depois, ao darmos o segundo passo, jogamos toda a carga ao outro joelho. Não esquecer também que quando descemos ou subimos uma escada, jogamos mais esforço e mais peso em cima dos joelhos. E idem também quando subimos uma escada. Se pudéssemos colocar uma balança nos degraus de uma escada, nós veríamos que determinadas posições ou esforços
fariam a balança acusar um peso muito acima daquele que é o nosso peso. Por esforço, por impactos. Os joelhos, eles apenas têm 2 tipos de movimento. Ou em flexão, que é o joelho dobrado, ou então na volta desse joelho em extensão, quando as pernas ficam esticadas. Quaisquer outros movimentos dos joelhos, fora esses 2, são movimentos anormais. Então, os movimentos de lateralidade dos joelhos, ou os movimentos de torção dos joelhos, são movimentos altamente prejudiciais. Esses movimentos de lateralidade do joelho, mesmo que sejam pequenos, eles podem acontecer quando? Quando há uma insuficiência muscular importante. A musculatura e os tendões, não só eles produzem a força muscular necessária para fletir ou estender os joelhos, como eles estabilizam o movimento articular para não ficar jogando de um lado e outro. Certo? O entorse do tornozelo, que é uma das lesões muito frequentes, acontece quando nós fazemos um pivô sobre um joelho só. Ou seja, é o movimento do jogador de tênis, né? Ele pisa num joelho e torce o corpo. Ele roda o corpo em cima daquele joelho sem mexer o pé. Então ele produz um torque, produz uma força de torção que, dependendo do joelho, pode passar do ponto e causar uma lesão importante chamada entorse do joelho. Lembrar também que as cartilagens são os revestimentos naturais dos joelhos. As cartilagens, ao contrário de outras células, elas normalmente não precisam de oxigênio e muito menos de sangue. Então, as células cartilaginosas têm a sua vitalidade dependente do líquido sinovial, que é o líquido que fica dentro da articulação, produzido por uma membrana que envolve essa articulação, chamada sinóvia. E o líquido que ela produz é o líquido sinovial. Então vejam bem, a função do líquido sinovial é manter a cartilagem, as células cartilaginosas, vitalizadas, vivas. Ao mesmo tempo, ele tem uma função mecânica super importante, uma função física. Ele diminui o atrito, porque funciona como um verdadeiro óleo lubrificante. Então, vocês sabem muito bem que a vida útil de uma engrenagem é prolongada muito tempo se essa engrenagem trabalha num banho de óleo. É isso que acontece com o motor do carro, é isso que acontece com o câmbio, onde se mudam as marchas. São as engrenagens que funcionam dentro de um banho de óleo. E o que acontece, então? Diminui o atrito, porque todo movimento gera atrito. O atrito gera desgaste. O desgaste é o que maltrata a articulação e causa dor. Entenderam? Então, a essência do problema do joelho com dor crônica e com artrose, nas pessoas acima de 60 ou 70 anos, na verdade, é o que ocorre, é uma diminuição, uma falta do líquido sinovial. Porque a cartilagem, ela não tem idade para ser produzida. Ela vai sendo sempre produzida. É como a nossa pele. A nossa pele descama e vem pele nova, de dentro para fora. A cartilagem é parecida.
ela sofre uma descamação pelo atrito do movimento, mas vem cartilagem nova. Agora, tem que haver um equilíbrio nesse balanço. Se a produção de cartilagem é equilibrada com o desgaste, que é o que acontece com os atletas, a articulação tem vida longa. A vida dela é longa, porque o atrito é quase zero. E as células que são descamadas serão substituídas por células novas que estão chegando. Se esse líquido falta ou diminui muito, o atrito aumenta. O atrito causa um verdadeiro lixamento da cartilagem. E ele vai gastando a cartilagem. Então, a velocidade de formação da cartilagem não dá conta de suprir aquele desgaste que o atrito está causando. Então, um balanço negativo. O joelho gasta. O joelho resseca. Esse desgaste, esse ressecamento, é a artrose do joelho. A artrose é uma coisa parecida com a ferrugem. Então, se uma engrenagem está nova, lubrificada, ela funciona bem. Se uma engrenagem está seca, enferrujada, ela vai funcionar mal. É o que acontece com o joelho. Agora vejam vocês. Imaginem o nosso joelho em duas metades. Nós temos 2 meniscos no joelho. Os meniscos são cartilagens que se intrometem na articulação do joelho. Parece uma meia-lua. Existe um menisco lateral ou externo e um menisco medial ou interno em cada joelho. Muito bem. O desgaste do joelho causa um quadro dramático. O quadro dramático que esse desgaste causa não é somente dor e incapacidade. Veja bem, esse desgaste desalinha as pernas. Ou seja, se o compartimento lateral do joelho desgasta mais que o compartimento medial ou interno, então o compartimento lateral, onde está o menisco lateral, desgasta muito mais que o interno, a perna se deforma em X. Em X. Entenderam? Se, por outro lado, o desgaste maior é no compartimento medial ou interno do joelho, a perna do paciente se deforma em arco, também chamada perna de cowboy. Essa deformidade ou essas deformidades são fatores muito graves de incapacidade dos joelhos. E elas são progressivas. E podem chegar a um ponto onde o indivíduo não consegue dar sustentação ao seu próprio peso, porque a perna desaba, se deformando em X ou em arco. Isso acontece porque dificilmente o desgaste é simétrico, ou seja, o desgaste é igual no menisco interno e no menisco externo. Quando a perna, embora desgastada o joelho, ela se manteria alinhada. Mas isso é uma exceção. Em geral, quase sempre, o desgaste é medial interno e a perna se deforma em arco ou perna de cowboy, ou o desgaste é lateral do joelho e a perna se desgasta, formando uma deformidade em X, né? Que é o genu varum, quando é arco, e o genu valgum, quando é X. Né? Nas crianças que têm pés planos ou pés chatos, em geral existe um genu valgum. As crianças apresentam uma deformidade em X. Muito bem. Mas vamos ver.
Se você se propõe, né, a atender um paciente com uma queixa de dor muito grave nos joelhos, a primeira pergunta que se faz é a seguinte: esta perna está se deformando quanto ao seu alinhamento? Sim ou não? Não, ela ainda não está se deformando quanto ao alinhamento, pelo menos até o presente momento. Então, se essa perna não está ainda em desalinhamento, com apenas um exame de raio-x, nós sempre pedimos um raio-x com carga, ou seja, um raio-x com o paciente não deitado, com o paciente em pé, com o seu peso em cima dos joelhos. Então, nós podemos estudar o pensamento da articulação, o grau de desgaste do joelho, né? Existem casos em que o desgaste é tão grande que desaparece a cartilagem articular. E aí fica um atrito de osso contra osso, causando uma lesão grave chamada necrose óssea. A necrose óssea são verdadeiras cavidades que aparecem no osso, porque o atrito vai gastando tanto osso que afeta a sua própria circulação. E no osso se formam cavidades parecidas com cáries dos dentes, que é a necrose óssea. Entende? Assim mesmo com necrose óssea, às vezes, dependendo do potencial do paciente, é possível reverter esse quadro sem cirurgia. Entende? É possível reverter esse quadro sem cirurgia. Muito bem. Quando, porém, o desgaste é absurdo, a deformidade já está num grau avançado, os cirurgiões ortopedistas, ou nós, cirurgiões ortopedistas, indicamos um tratamento que é uma artroplastia, ou seja, um tratamento que é uma prótese de joelho. A prótese de joelho é um dispositivo artificial de metal e plástico para substituir a articulação do joelho. Muito bem. Se esse tratamento cirúrgico for muito bem indicado para pacientes que têm ossos de boa qualidade ainda, sem grau avançado de osteoporose, e nas mãos de hábeis cirurgiões que são especialistas de joelho, nós conseguimos substituir esse joelho doente e gasto por uma prótese e esperamos sempre um bom resultado. Entretanto, vejam vocês, quem apresenta um grau avançado de desgaste num dos joelhos, fatalmente tem um grau de desgaste importante no outro joelho. Então a pergunta seguinte seria: então tem que ser postas duas próteses, uma em cada joelho? Se o desgaste é muito grande e, para evitar incapacidade, nós cirurgiões colocamos até duas próteses nos joelhos, uma em cada joelho. Entende? Mas, vejam bem, a prótese de joelho, embora ela já esteja num estágio tecnologicamente avançado, ela ainda dá mais complicações que, por exemplo, uma prótese de quadril. O quadril é uma articulação mais estabilizada, mais facilmente estabilizada. O joelho é uma articulação que facilmente instabiliza. Então, algumas complicações podem decorrer, né? Por exemplo, a folga da prótese.
uma prótese de joelho não pode funcionar folgada. Ela tem que ser ajustada. Então, a prótese folgada tem que ser substituída por uma nova cirurgia e colocada uma outra prótese sem folga. Entende? Outras vezes, nós temos notícias de algumas complicações também de infecção. Então, a mais temível infecção que existe para nós ortopedistas é a osteomielite. E essa complicação pode ocorrer na prótese de joelho. A prótese de joelho é uma viagem sem volta. Ela tem que dar certo ou tem que dar certo. Porque é terrível quando uma prótese dá um resultado não favorável. Hoje nós ouvimos de uma paciente nossa que um parente fez prótese nos 2 joelhos e que anda de uma maneira muito deselegante. Vejam, o andar deselegante, eu diria que é o menos grave de complicação da prótese de joelho. Nós, em nossas clínicas, veja bem, nós sempre procuramos não operar. A prótese de joelho é uma alternativa de grande exceção. Nós pensamos uma vez para não operar, mas pensamos 10 vezes quando um joelho tem que ser operado. A prótese vai depender muito, a vida útil de uma prótese de joelho, vai depender do modo de uso, da marcha do paciente, do seu peso, de obesidade ou não, de o tipo de atividade física. De uma forma ou de outra, nós nos baseamos num axioma importante. Eu sempre digo, é melhor um joelho nosso, mesmo que remendado, do que uma prótese novinha em folha. Então, nós procuramos sempre tratar os joelhos sem cirurgia. Mas o primeiro passo para tratar um joelho gasto, o primeiro passo é o alinhamento do membro inferior. Se a deformidade é em valgo ou em varo, se a deformidade é em perna de cowboy ou em X, nós temos que corrigir esse alinhamento em primeiro lugar. E isso nós fazemos até com imobilizadores ou mesmo gesso, fazendo cunhas e utilizando depois palmilhas ortopédicas. A seguir, nós fazemos medicações intraarticulares de colágeno, condroitina ou glicosamina, mas são injeções intraarticulares. Não adianta instituir essas medicações via oral. Pode ser instituída como complementação, mas o principal é injetar tais medicações dentro da articulação dos joelhos, desde que tenhas conseguido o alinhamento do membro inferior. Se você não colocar as palmilhas, esse alinhamento vai se perder. Então, o paciente, ele coloca sapatos ortopédicos adaptados para corrigir sempre o alinhamento e palmilhas ortopédicas. Aí sim, com a medicação intraarticular, nós temos conseguido bons resultados até a curto e médio prazo. Muito bem, já fizeram um sinal aqui que o nosso tempo se esgotou. Nós temos aqui muitas respostas ainda a dar aos nossos ouvintes, pacientes e alunos, mas estamos encerrando porque o prazo já terminou. Muito obrigado pela atenção. Nossos telefones de nossas clínicas são 11 3661 4243, 11 3744 4007, 82 3435 6661.
Se quiserem conhecer nosso trabalho como médico, é www.ruicomercurio.com.br. Se quiserem conhecer o nosso site sobre medicina espiritual, é www.medicinaespiritual.com.br. Nossas palestras estão no YouTube. Muito obrigado, boa noite, tenham todos muita saúde, sejam todos muito felizes.